Olá, pessoal! Estamos de volta! Como vocês estão? Bem-vindos para mais uma live. Doris, Fernanda, Janice, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Marta, querida, Carol, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de abuso psicológico. Boa noite, queridas. Maria Augusta. Gente, a gente sabe, estamos falando o tempo todo de abuso, né? E a gente sabe que é um tema que está em pauta e que todos falam o tempo todo, constantemente, né? Que as pessoas não percebem o que acontece na vida delas e de repente elas estão dentro de um relacionamento abusivo onde inúmeras situações ocorrem, inúmeras situações, e a gente não sabe nem as etapas, o que vai acontecendo, porque hoje eu já trouxe há bastante tempo e várias vezes como que o assédio, como que esse tipo de conquista nas relações afetivas vai acontecendo, que tem aquela questão do love bombing, onde a pessoa fica sendo magnânima, maravilhosa, poderosa, quer dizer, é projetado tudo no alvo. Depois a gente sabe que a situação se inverte totalmente. E aí os abusos se iniciam. Quando a presa de verdade, o alvo de verdade está preso, foi capturado, então a gente sabe que toda sorte de abuso emocional começa a acontecer. E hoje eu vou falar desse abuso emocional e as facetas dele, que ele tem inúmeras facetas. Então a gente vai começar a conversar sobre situações que aparentemente são corriqueiras quando a pessoa está no relacionamento abusivo, mas ela não sabe ainda que é o relacionamento abusivo que ela está vivendo. Então é muito importante das pessoas conhecerem, de vocês conhecerem o que entra dentro de um relacionamento abusivo, o que faz parte do abuso, e a gente pode pensar em violência psicológica, porque é tão sutil e é tão devastador que é muito diferente quando você coloca o abusador e você percebe assim, não, isso aqui é um abuso, isso daqui é uma situação que ninguém vai aguentar, mas um abuso psicológico, uma violência psicológica, ela é sutil. Então, a live de hoje, ela vai mostrar para vocês o que acontece para vocês definirem, deflagrarem essa violência psicológica que muitas vezes acontece de forma sutil. Então, vamos lá para a violência, todas elas são violências psicológicas, mas elas têm várias facetas. Então, eu vou começar pela violência que ela parece a mais sutil, mas ela é gravíssima. Então eu vou falar como que a pessoa faz a violência psicológica logo depois que a presa está presa, o alvo está preso. Então vamos lá. Obrigada, Kátia, Cris, obrigada para todos que estão aqui me ouvindo. Então vamos entrar na live agora mesmo, né? Vamos começar nessa aventura de conhecimento e de discernimento, né? Então, a gente sabe que o abusador, ele é um mestre em manipulação. Então, muitas vezes você vai ver, isso já é violência psicológica. Muitas vezes ele vai desdizer o que ele próprio disse. Então, vai parecer que você está ficando louca, você é a louca da história. Então, você percebe algo e a ação dele fica totalmente diferente daquilo que ele pregou. Então, ele fala que tem que funcionar de determinada maneira e ele age de modo totalmente diferente. Ou ele coloca regras de funcionamento da relação e de repente as regras mudam totalmente, ou você é espontânea numa maneira de ser e ele fica muito furioso
e fala que já avisou que não gosta disso e fica de mau humor, ou faz aquele fecha o tempo e fala assim, você sabe por que que eu estou bravo, por que que eu não estou gostando do teu comportamento, e você não sabe de nada. Olha, eu já te falei, eu já te disse isso, e você é obrigada a pedir desculpas de algo que você nem sabe que você fez para melhorar e para ter paz, que é um grande problema, que quando as pessoas começam a absorver o mal-estar. Boa noite, Márcio. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que estão chegando. Então vamos lá. É enlouquecedor, é isso mesmo. Eu vou depois olhar todos os comentários, a gente vai conversar como sempre, tá? Então, olha só, esse tipo de manipulação tem as inversões de verdade, e é um momento onde você acha que tem algo de muito errado, mas você não consegue pescar direito o que é. Então ele muda de humor, você pode ter passado uma noite maravilhosa, ele acorda de mau humor, você fica sem entender o porquê. Ou vocês estão saindo, vão num restaurante, ou estão com amigos, ou do nada lendo uma revista e ele muda totalmente o humor e você fica patinando. Eu tô falando ele, mas pode ser ela também, ou pode ser quem quer que seja. Então você fica patinando com aquela sensação gélida, aquela coisa sinistra, como se você tivesse feito algo que você não sabe o que é, fica algo sinistro no ar e você perde o chão porque muda da água para o vinho. De repente o clima muda totalmente e fica uma informação de que você fez algo de muito ruim, de que você faz muito, muito ruim. Oi, Gabriela, vou entrar na tua página, depois a gente vai conversar, tá? Então, a gente vai percebendo que esse lugar de mal-estar, esse lugar sinistro, e existe uma fala que é uma fala que passa uma informação que não é muito clara e que deixa a pessoa num super mal-estar, como se ela tivesse feito algo de muito errado e que não é claro, e o outro fica mendigando para saber o que é. Então, eu só estou dando algumas variáveis do funcionamento da violência psicológica. Existe também, quando essa violência psicológica vai avançando, porque eu sempre falo para vocês, quanto mais vocês não têm discernimento, quanto mais vocês não colocam limites claros, mais fácil fica dele ganhar espaço. E ele vai ganhar espaço, eu tô falando ele ou ela. Então, quando você só quer ter paz na sua vida, você só quer ter paz, então você sucumbe, fala assim, bom, mesmo que ele esteja errado, eu vou ficar quieta para não brigar, eu vou engolir. Com o tempo, você vai perdendo discernimento sobre o que é certo ou o que é errado. Então, se você começa a concordar muito, o teu cérebro vai perder o discernimento se você está concordando ou se você está acreditando. E isso daí é muito sério. Se você está acreditando numa história estapafúrdia e perde o sentido, e você vai perdendo o seu discernimento. Isso é muito, muito sério. E com isso, quanto mais você perde o seu discernimento, mais ele ganha espaço. E ele vai ganhar espaço como? Isso aqui é muito importante. Ele vai ganhar espaço quando você aguentar. O quanto mais você aguenta, quanto mais você está na trilha dele, quanto mais instável emocionalmente e continuar na relação, ele vai saber que você aguenta ficar nessa relação e ele vai querer cada vez mais ganhar espaço. E nesse caso, ganhar espaço é pegar pedaço seu. Pegar pedaço de energia, pegar pedaço de vida. Então, uma das outras manobras que faz parte do tipo de violência que eles fazem é uma espécie de... Ele vai te coagir. Então, ele vai te coagir como? Com esses silêncios, ele vai te coagir com esse tipo de fala ameaçadora. E ele vai te coagir se você for casada ou se você estiver junto, ou você vai ter que... e aí já vai para violência patrimonial, né? Então ele vai mostrar o quanto que você precisa fazer parte ou dar o seu dinheiro do trabalho para ele, seja o que for, uma totalmente incongruência cognitiva, é fato. Então fala uma coisa e diz outra ou age de modo diferente.
E com isso ele vai criar uma série de argumentos para te isolar socialmente. E por que é importante para o abusador isolar você socialmente e da sua família também? Porque você não vai ter com quem conversar a respeito. Então, quanto menos pessoas você tiver para conversar a respeito sobre as suas suposições, sobre as suas dúvidas, menos raciocínio racional, lógico, você pode ter sobre o que está acontecendo, menos discernimento, menos possibilidade de você discernir. Então, para esses abusadores, é muito, muito importante que você fique quieta na sua casa, que você não se exponha, que você não saia e que você esteja sempre sob o controle dele. Sim, ele vai te controlar, essa é uma forma de abuso. Ele vai controlar onde você vai, ele vai controlar a tua espontaneidade, quando você está com seus amigos, com as suas amigas num happy hour. Ele vai atravessar a tua espontaneidade, criando um monte de intrigas, um monte de casos, passando mal, te jogando culpa, porque aí você perde o foco da atenção que você poderia ter na sua conversa com os seus amigos. A ideia é ter você o tempo todo com ele, ele controlando de perto, e se ele não pode estar perto, ele vai controlar de longe. Como que ele vai controlar de longe? Te cercando de todos os modos, coagindo você a voltar para casa, para você se sentir culpada. Então, presta muita atenção se a tua liberdade está sendo cerceada de algum modo, porque isso daqui é um abuso psicológico, eu posso dizer até que é macabro, porque tira todo o teu discernimento, toda a tua liberdade de poder ir e vir e estar à vontade nos ambientes que você pode estar. Então, é muito forte esse tipo de isolamento. Mas qual é o mais da manobra que ele consegue fazer para te isolar? Vamos pensar na família, que é um tipo de violência psicológica também, de abuso emocional. Ele vai começar a denegrir a sua família. Por exemplo, se a sua família vai para a sua casa fazer uma visita, vai acontecer, ou ele vai ficar totalmente apático, ele não vai interagir com a sua família, ou ele vai ser extremamente desagradável, ou ele vai ficar de mau humor, que você não vai conseguir suportar o mau humor dele, ou ele vai te infernizar tanto antes e depois, que você não vai conseguir ficar à vontade com a sua família. E vai criar um monte de argumentos totalmente dissociados da realidade, mas eles são muito, muito convincentes, e ele vai fazer aquela triangulação que é clássico deles para deixar as pessoas instáveis. Ele vai falar o quanto que o seu pai faz mais pela sua irmã do que por você, o quanto que a sua irmã, não sei o que, blá, blá. Então começa a fazer esse tipo de triangulação. Isso pode ser em todas as áreas da vida. Ele pode fazer também triangulações em relações a afetos que ele já teve, ou quanto que você não é tão boa quanto fulano de tal. Então existe todo esse tipo de violência emocional. E por consequência disso tudo, o quanto mais você vai aceitando esse tipo de situação, começa a fase da humilhação, porque se você não entende direito o que ele fala, até porque ele fala com dissonância cognitiva total, então ele fala uma coisa, diz outra, e você começa a se confundir totalmente. Então ele vai usar exatamente isso que ele faz com você como arma para te humilhar, dizendo que você é burra, que você não entende nada, e que ele fala com clareza, e isso daí é a amostra, para enlouquecer o outro, isso daí é a amostra do quanto que você não entende com clareza o que ele fala, o quanto que você tem dificuldade de compreender coisas que são muito fáceis de se compreender. E por aí vai ampliando toda essa questão do abuso psicológico, do abuso emocional. Mas a gente vai para um outro tipo de abertura de abuso que existe também nessas relações com predadores emocionais. Outro tipo de abuso que é uma extensão
e que acontece simultaneamente, a gente vai pensar no abuso que a gente vai falar que é o abuso sexual e como que eles fazem esse tipo de abuso sexual. Vocês viram que eu falei do abuso emocional, do abuso psicológico e que tem infinitas facetas para você não se sentir à vontade. Lembra que sempre é para pegar pedaço da tua identidade, de quem você é, da sua maneira de ser. Então, eu acabei de falar do abuso psicológico, tá? E esse abuso psicológico emocional, cognitivo, ele vai se estender agora para o abuso que vem com as nuances da sexualidade. E o que o abusador, que sempre vai querer tirar pedaços de você, da tua identidade, porque ele é o abuso da identidade, vai pegar pedaços e vai desconstruir tudo que significa você. Então, eu vou falar do patrimonial também, já vou falar. Então, o que ele faz? Ele vai fazer exigências com você, né? Então, eu vou falar as variáveis que existem nesse tipo de abuso e para tomar cuidado, porque nesse tipo de abuso sempre vem uma fala desqualificadora, como se você não estivesse adequada com todo o tipo de loucura que pode estar nessa questão da sexualidade, como se você fosse a não adequada, a que não topa as coisas, um monte de situações constrangedoras, e ele fosse o sabichão da história. Então, é tão manipulador que às vezes você se confunde querendo agradar, porque também tem um medo de abandono desse gostosão da história, né? Então, o que ele pode fazer? Quais são os tipos de abuso que ele pode fazer? Ele pode ou exigir sexo demais, desenfreadamente, ser viciado em sexo. Pode exigir práticas que você não está apta a fazer na sexualidade. Pode fazer triangulações, então o tempo todo que você era, no começo, o que você era maravilhosa, excelente na parte da sexualidade, ele começa a denegrir o seu corpo, começa a falar que às vezes dele ou outras mulheres devem ser mais gostosas do que você na cama. Então, existe toda uma manipulação nessa triangulação dentro da área da sexualidade que faz parte da violência psicológica. Então, é tudo que vai te diminuir, é tudo que vai tirar toda a tua autoestima, toda a tua percepção e vai desconstruir você, porque essa é a tônica do abusador, do predador emocional que a gente tem falado tanto, que são esses psicopatas, que são esses narcisistas perversos e outras linhas de estruturas psicológicas que podem fazer uso e abusar desse tipo de tortura psicológica para outros fins, tá? Depois eu vou falar um pouquinho no final da live sobre o tipo de situação que pode levar esses abusadores a serem abusadores, mais para dar uma, entre aspas, aliviada no contexto, mas para contextualizar também o tipo de adoecimento emocional que eles têm e a necessidade de destruição do outro, por que fica tão em evidência e tão grande. Então, existe uma pressão em relação a tudo que significa sexualidade. Mas às vezes não é só uma pressão onde a parceria afetiva exige práticas sexuais indevidas, práticas sexuais que a pessoa não está apta e os próprios conceitos de moralidade de cada um, porque cada um tem um jeito de funcionar, não tem certo e errado, mas ele vai farejar e saber o que vai constranger a vítima. E muitas vezes eles são muito, como eles precisam de emoções fortes, eles realmente podem ser muito ligados em sexo. Mas por outro lado, existem os que não são nada ligados em sexo. Então são aqueles que começam com atividade sexual praticamente normal e eles vão retirando o time de campo. O que significa? As parceiras acabam ficando mendigas sexuais e isso é uma forma de manipulação também. Maristela querida, bem-vinda, linda, e Nilza, linda. Então é isso, existe esse tipo de manipulação também
onde a cada vez ele vai se retirando da cena sexual. E óbvio que ou ele vai colocar a culpa na parceira, ou senão ele vai simplesmente perder o interesse e mostrar que ela não é interessante, que é a fase 2, que é a fase da humilhação, do descarte, que começa a vir o descarte. Então, o que ele pode fazer também, ele pode tirar você de tudo que você entende se você é uma pessoa que, por exemplo, não está sondando a relação, não quer engravidar ou quer tomar certos cuidados, ele vai avançar em tudo que pode ser limite seu, tá? Então isso, né, é algo que precisa ter muita clareza, porque como alerta, a relação abusiva, ela atravessa todos os limites da pessoa. Então, num primeiro momento, eu trouxe os limites sociais, os limites de autoestima no sentido de falar verdade, de afetos. Nesse segundo momento que eu estou trazendo sobre a sexualidade, são os limites sexuais, mas todos os movimentos do abusador, todos, e eu vou falar agora sobre a parte patrimonial, todos eles são para tirar proveito, para tirar pedaço e para enfraquecer a personalidade da vítima. Vou falar só um pouquinho do porquê, que é algo que acho que é bastante importante sempre ficar em alerta, que esses abusadores, eles precisam, ou por escalada social, ou por precisar apresentar uma parceria afetiva socialmente, seja o que for, as pessoas que estão com eles são sempre objetos de utilidade, nunca vão ser vistas como pessoas reais, até porque eles não têm empatia nenhuma, seja de que espectro emocional for o abusador, eles estão a serviço de destruir essa identidade, enfraquecer a identidade da vítima, até porque eles querem ter prazer com isso, porque eles têm pouquíssimo prazer, por incrível que pareça, na vida deles, muitos têm prazer sádico de ver o outro sofrer, ou dar um pouco de êxtase na vida deles, mas também porque eles têm um vazio interior absurdamente grande, e toda vez que eles ficam perto de uma pessoa que tem identidade construída, isso daí vai dar um espelhamento da falta de identidade que eles próprios têm. Então eles vão querer destruir para que o personagem deles se sobressaia e eles possam se ver como pessoas, possam ser enaltecidos nos personagens, e é um ato de destruição alheia, porque o outro acaba denunciando esse vazio interior. Isso são apenas algumas das variáveis dos funcionamentos desses abusadores. Existem outras também. Então eu vou continuar a falar sobre os tipos de abuso e a gente vai conversar bastante. Olha, o Márcio colocou aqui, não pode haver intimidade sem vulnerabilidade. Quando nós não permitimos ser vulneráveis, não podemos ter intimidade. Com certeza, isso daqui. E você não pode ser vulnerável se você tem fundo falso, porque você não vai encontrar nada lá dentro, né? Então as pessoas matam e morrem literalmente com abuso e todo tipo de manipulação, porque eles não têm condição de mostrar a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade deles é enlouquecedora. Eu vou falar mais sobre isso, Márcio, e para quem está chegando agora. Então, partindo dessa violência sexual que eu falei bastante agora, a gente vai para a violência que é do patrimônio. E o patrimônio é tudo que é relacionado a bens, dinheiro, e esses abusadores, eles são encantadores e também por método de acuamento, de inserção de culpa, eles vão, ou se vitimizando, eles vão colocar suas presas como devedoras ou como pessoas que precisam ajudá-los nas suas infinitas demandas em relação ao dinheiro. Então a gente vê muitas histórias de abusadores que eles nem têm o dinheiro que as parcerias afetivas têm, e que eles vão tomando posse de todo o dinheiro, de todo o patrimônio
tomar conta do patrimônio e acabam eles próprios entrando em grandes enroscadas na própria vida, perdendo patrimônio ou deixando as esposas ou mesmo os esposos, às vezes a mulher fica com toda a parte financeira ou qualquer outro tipo de relacionamento afetivo, independente de gênero. Precisa prestar muita atenção o que acontece com esse tipo de manipulação do dinheiro e para onde que vai e como que muitas pessoas ainda precisam pedir dinheiro para os parceiros afetivos para ter o mínimo necessário para poder sobreviver. Imaginem vocês quando se tem filhos e que a esposa precisa cuidar de filhos e fica pedindo e mendigando dinheiro, e muitas vezes ela que trabalha e ela que era a dona de todo o patrimônio. Então existe esse abuso de poder que é uma manipulação extremamente perversa, é um abuso patrimonial, é uma violência patrimonial e ela é de fato devastadora. Então aqui fica um alerta para todos vocês em relação às questões financeiras, que nunca abram mão. Eu tenho histórias aí de pacientes que falam assim, não, você tem que vender determinada coisa porque a gente precisa do dinheiro e não sei o quê. Isso daqui tem que ter um discernimento assim muito, muito, muito especial para saber se de fato vale a pena fazer uma movimentação de patrimônio e se isso daqui faz parte lógica. Então, se você está em dúvida, consulte outras pessoas que conhecem bastante sobre situações financeiras. Outra coisa que acontece muito com os abusadores, eles evitam que as mulheres, no caso, as pessoas que eles querem que se submetam a eles, que essas pessoas trabalhem. Então, durante o processo, elas vão abdicando de tudo que é referência de trabalho, de identidade, né, nesse lugar, e muito cuidado, tem que tomar muito cuidado com isso, porque na hora que as pessoas despertam, elas podem perder muitos anos da vida delas em questões profissionais e demora um determinado tempo para a pessoa voltar a se inserir. Então, se puder ficar o alerta aqui para você não abrir mão do teu processo de desenvolvimento de trabalho, até de bens, né? Ver o que vocês vão fazer com esse tipo de patrimônio, que o patrimônio não são só esses bens, patrimônio significa o que você pode gerar financeiramente também, né? Então é isso mesmo, abusadores escravizam. Então isso daí é um alerta muito grande em todas as relações, que vocês possam continuar gerando e gerindo e não abandonando em hipótese alguma, porque senão, mesmo que a pessoa que você esteja não seja um abusador, você vai se autoabusar se você abrir mão da tua parte profissional. Nós não estamos em tempo de abrir mão da parte profissional da gente, porque isso faz parte, sim, da nossa identidade. Você pode ter uma identidade de mãe, de pai, seja do que for, mas abandonar o resto da tua história de século XXI, que está muito ligada na tua produção, na tua identidade, através do que você constrói como ser humano, também dentro do trabalho, você está fazendo um alto abuso em relação a você. Então, assim, a justiça não ampara as vítimas no abuso patrimonial. Então, é muito difícil você provar que você ofereceu o seu dinheiro para um parceiro ou para uma parceira. Porque você ofereceu porque quis. Ninguém vai entender. E mesmo se entender, lei é lei. Você ofereceu, você doou. Não dá para você desoferecer o que você, pela lei, já doou, mesmo que você tenha sido altamente manipulado. Então, aqui a gente está fazendo um movimento profilático. Para você ter bastante discernimento e não se abandonar nunca, jamais. E se tiver alguma dúvida em relação a algum tipo de conversa e de desejo muito acirrado desse parceiro de você fazer algum compartilhamento patrimonial, que você possa consultar pessoas de fora dessa relação para você ter mais discernimento e abre espaço para ouvir.
Porque muitas vezes você está em um encantamento tão grande achando que isso vai fazer parte de você continuar com essa parceria, entre aspas, afetiva, e você pode entrar por uma situação bem complicada que vai te custar muitos anos de vida, tá? Outra questão que é muito importante ter bastante discernimento sobre a questão de abuso emocional é quando o abuso emocional ele tem essa dissonância cognitiva na agressão física. Então prestar muita atenção àquela história de um tapinha não dói, dói sim, tá? Ah, foi só um empurrãozinho de nada, né? Que eu fiquei bravo, eu te dei um beliscão, nenhuma vírgula, nada, não pode ciscar, porque se você entrar nessa conversa fiada de que foi só um empurrãozinho, foi só uma situação leve, essa situação você vai dar espaço para que essa situação amplie, porque você vai acreditar numa mentira, em mais uma mentira. Então, ou você vai se calar para que as pazes permaneçam na casa, só que na hora que você se cala, você está contando para o teu abusador que você aguenta, que você prefere não ver o que você viu, ele vai saber que você está fazendo isso daí e ele vai ampliar esse espaço de violência. E isso pode se tornar uma violência gravíssima, o que é, infelizmente, o que na maioria das vezes ocorre, tá? Então, presta muita atenção em que tipo de situação você se encontra. Você tem uma outra violência também, então essa parte que pode chegar na violência física, ela também vai pelo abuso emocional e pela dissonância cognitiva. Ele vai falar que não foi forte o que foi, o que aconteceu. E mesmo se for um tapinha que já vem com agressividade, é um tapa, gente. Então não dá para dizer que não foi, que isso daqui é fraco. Já vou falar isso daqui, sobre qual a melhor modalidade de guarda para as crianças nesse caso. Então, neste caso, onde existe violência doméstica, onde as coisas vão acontecendo, inclusive que, por exemplo, o pai ou a mãe começam a bater na criança, isso precisa ser muito documentado. De todas as formas que vocês possam usar toda a criatividade possível para que isso daí seja uma evidência na hora de você, por exemplo, requerer uma guarda. Inclusive, com esse argumento que é seríssimo, se existir violência com as crianças, que vocês possam trazer isso daí, pedir esse teste de Rorschach também para saber que tipo de personalidade é desse pai ou dessa mãe que chega a cometer um abuso que gera uma violência física, e é gravíssimo. Imagine como que fica a cabeça da criança, né? Então, tem muitas histórias, infelizmente, que são histórias muito pesadas em relação a isso e que as pessoas acabam já adultas com marcas psicológicas, emocionais muito sérias, de que elas inclusive não podiam contar para o pai ou para a mãe das surras que levavam sob ameaça desses próprios pais. Então elas passavam por torturas emocionais gravíssimas sem poder contar. Então é um alerta muito grande que esses pais estejam, se são separados, que eles estejam de olhos bem abertos para saber qualquer tipo de comportamento diferente dos filhos e que percebam sempre que tiver uma suspeita para não serem negligentes no detalhe se acontece algum tipo de violência. Fui essa criança. Tem muita história muito triste e muito difícil, que as pessoas vêm com sequelas muito importantes. As pessoas falam de abuso sexual, violência sexual, de tio, de tia ou de até pais, mas assim, a gente não pode esquecer da violência física que acontece, que é gravíssima também, e que muitas crianças, os pais até inventam que não bateram para as próprias crianças, que eles não bateram, que isso foi um tapinha de nada, mas eles vêm com ameaças muito sérias, muito graves, e às vezes eles falam que bateram sim e que elas mereciam, e que se falar para a mãe bate muito mais forte, ou se falar para o pai bate muito mais forte. Então que vocês, pais, se tiverem
filhos que vocês suspeitem de algo, em nome da vida, vão atrás dessas suspeitas, desses sinais. Olha aqui, a Lana tá falando que esse final de semana eu vou fazer um curso sobre manejos em relacionamentos abusivos, mas é para psicólogos, se tiver algum psicólogo aí. Então, gaslight com a criança, é isso mesmo, tá? Então, essa parte aqui é uma parte muito forte. E outra parte também, que é o abuso, que é o abuso que eu chamo que é um abuso terrível, que eles fazem, às vezes as pessoas falam assim, não, quando eu me separei tem esses macacos voadores, né, que são essas pessoas que o próprio abusador começa a denegrir a ex-esposa e vai arrumando comparsas, né? Como se fosse aquelas crianças que tem a gangue que faz bullying em outra criança. É a mesma coisa, só que no mundo adulto, só que 3 vezes pior. Nem sei se é pior, porque tudo tem a ver com a dimensão da idade e do contexto, porque bullying é muito pior, é muito ruim também. Mas a gente pode fazer uma relação em relação ao bullying. Porque o bullying, as pessoas gostam de gangue, né? Os amiguinhos que vão fazer bullying em uma pessoa. O abusador, quando ele se separa, ele continua com esse tipo de violência fazendo usando esses macacos voadores, que é o nome que a gente concebe hoje em dia, para fazer, entre aspas, um bullying à distância. Então eles vão denegrir a vítima em rede social, eles vão falar coisas totalmente injustas a respeito da relação, vão inverter os polos, vão inverter totalmente as situações que ocorreram, óbvio que beneficiando a eles próprios. Isso daí é uma difamação sobre a pessoa que eles estiverem, a mãe dos próprios filhos, se for o caso. E é importante também vocês saberem que esse tipo de situação com macacos voadores, ela não precisa acontecer só se houve um rompimento do casal, um rompimento afetivo. Isso daí muitas vezes ocorre quando, numa brincadeirinha, entre aspas, o marido ou a esposa começa a desqualificar de uma maneira muito forte, mas entre aspas, ou na brincadeira, ou se pondo de vítima, em relações sociais ou para a própria família da vítima. Então, é importante perceber que isso também faz parte de violência psicológica. Então, esse tipo de difamação, de injúria, de mentira, de injustiça sobre algo com uma distorção total da realidade. Então, de novo, é uma questão de inversão de verdades e as pessoas precisam ficar muito atentas para esse tipo de situação e o que fazer com esse tipo de situação. Se você está se separando e existe o time dos fly monkeys, né, dos abusadores, que são companheiros cegos do abusador mor e que compra a história deles, então eu sempre falo que uma das alternativas muito boas é o contato zero, porque quem que precisa disso e quem que precisa mostrar quem é quem nessa história? O único jeito de você mostrar que você é você e que você tem retidão é tendo retidão. Então, nessas ocasiões, você recuperando quem você é e você tendo a mesma conduta e uma conduta de retidão, ele pode mostrar a cara e vai mostrar a cara de alguma maneira de quem ele é e como ele é. Mas você também vai mostrar, muitas vezes uma separação é uma grande oportunidade de você mostrar em primeira instância para você mesma, de novo, você está de volta para você, mostrando para você mesma quem você é e que você tinha esquecido de quem você é, e também dos seus próprios filhos perceberem quem é quem nessa história. E olha, creiam que por mais difícil que seja em várias situações, ainda assim é mais fácil os filhos terem um modelo de retidão de um dos pais que continua sendo aquele pai que quem é. Então eu vou
O luto de uma pessoa viva é devastador, mas funciona, é fato. Só que você viver na ilusão de que pode consertar pessoas que não dá para consertar e mostrar que você é diferente, não te tira da teia, perpetua você numa teia de abuso. E quanto mais cedo você perceber a sua impotência em relação a determinadas pessoas que não vão mudar, né? E você apostar em você na tua própria mudança, mais rápido a sua vida se renova e com certeza para melhor. Então, gente, eu vou dar uma olhada no que vocês colocaram aqui. A gente vai conversar um pouquinho, como eu sempre faço, mais pro fim da live, tá? Então, vou dar uma lida em tudo que vocês colocaram e a gente vai bater um papo. E eu sempre peço para vocês irem conversando entre vocês, porque surgem muitas ideias, muitas conversas paralelas. E aqui tá super bem-vindo essas conversas paralelas, porque a gente está pensando sobre esse assunto, não é? Então, olha só. Aqui, e essas perguntas e essas coisas que são colocadas aqui, elas são super importantes porque às vezes é dúvida que todo mundo tem, né? Então vamos colocar aqui essas reflexões aí, são muito, muito importantes. Olha, é enlouquecedor, esse tema realmente, ele e as caras, estou vendo você aqui, querida, é enlouquecedor mesmo. E por isso que precisa dessas lives que eu faço com muito carinho e com muita vontade de fazer para alertar vocês. Então, eu acho que ajuda muitas pessoas que também querem fazer terapia ou não tem condição por N motivos. Eu desejo que essas lives sirvam como um alento e uma grande ajuda para que vocês tenham consciência e força para virarem a página de vocês. Então, aqui a pessoa fica pisando em ovos quando tem esse tipo de abuso e quando ela ainda não saiu do abuso. Aqui tá da Gabriela para ler o meu livro, que é Os Sequestradores de Almas, que eu também super indico. Aí, então, a gente duvida da nossa própria percepção. É fato, porque a manipulação ela é muito, muito, muito bem feita. Então, aqui é um time de despertar, né? Quanto mais despertos, melhor. E quanto mais despertos, menos dúvidas sobre a própria percepção vai existir. Existe essa incongruência cognitiva, sim, porque ele fala uma coisa, diz outra, ela fala, diz outra, é enlouquecedor. Então, aqui a Sara falou que não consegue sair dessa situação. Desejo muito que você saia, que você se resolva. Tem inúmeras lives minhas, tem muita coisa escrita e eu desejo muito que te ajude e ajude quem precisar para poder se conscientizar e se fortalecer também, tá? Ó, a Lana que está fazendo o meu curso, que é sobre manejos em relacionamentos abusivos. Então, se tiver algum psicólogo, médico aqui, está aberto para entender um pouco do que eu faço dentro do setting terapêutico também. Então, a Gabriela está saindo disso ainda bem, né, Gabriela? E aqui, ele já chegou a dizer que minha psicóloga na época estava interessada em mim. Olha isso. E mudei isso porque mudei meio os meus comportamentos. Olha, gente, isso é fantástico, horrível, mas fantástico, porque olha isso, para tirar a pessoa que está despertando, o vale tudo, né? Então até a psicóloga estava interessada por ela, quer dizer, vai buscando argumentos e argumentos para colocar mesmo sem conhecer a psicóloga, sem conhecer nada, para colocar que a mudança de comportamento, o despertar é algo adoecido. Ser o ar que ele respira, nada mais importa. É isso que eles querem, né? Então, é isso mesmo. Aí eu gosto que vocês ficam conversando entre vocês. Eu acho super bom isso daí, porque aí tem pessoas que têm compatibilidade de propósitos, né? 16 anos de união, 2 filhos. Pois é, né? Então, minhas amigas nenhuma prestavam, todas ele desqualificava, chamava-nas de corrimão. Olha isso, fala sério. São histórias assim devastadoras, né? Mas aqui a gente tem uma história de sucesso, porque
A Renata saiu e saiu de uma maneira maravilhosa e está cada vez melhor. Ela está muito bem. E que mais aqui? A violência patrimonial, que eu já falei. É, é aquele tipo de fala, né? Peguei mulheres mais bonitas, com o corpo mais bonito que você. Quer dizer, aquela triangulação que ninguém merece. Isso faz parte de manipulação para te deixar cada vez com a autoestima mais lá embaixo, querendo ser muito legal e querendo fazer regime, querendo ser diferente, ter outra performance, muitas vezes passando por cima de você mesma, só para ele olhar para você do jeito que eu olhava lá no início, que era puro encantamento, que era falso, era manipulação, era encantamento. E ele foi o pior homem da minha vida, olha isso, né? Então eles vêm como os caras que denigrem você sexualmente, às vezes eles nem são tão bons, né? Pode acontecer isso, não é? Maristela, então chama de frígida, mas não faz a parte dele. Pois é por aí e outras situações, né? Às vezes faz a parte dele em excesso, às vezes não faz a parte dele, quer dizer, sempre tem uma parte conflitiva que vai para a parte da sexualidade também, né? Deixa eu ver. Aqui que o Márcio já falou, agora está complicado as crianças só porque eu disse que quero separar, é avassalador. Pois é, mas isso tudo, quanto mais desperta você tiver, mais emocional, se você puder conquistar esse lugar de blindagem, é quando você fica totalmente emocional. Porque se você tiver um pingo de emoção em relação a essas demandas, com certeza você ainda está no jogo, você ainda está nesse tabuleiro, você tem que sair do tabuleiro totalmente, e sair do tabuleiro é você sair totalmente de uma situação onde em um cisco pode te pegar na parte emocional. Muitos escondem o patrimônio ou entram e pegam todo o teu patrimônio através de manipulação. Por isso que eu falei logo de início, para vocês ficarem bem despertos. Se tiver alguma dúvida sobre alguma imposição em relação ao dinheiro que você ganha, ao que você precisa, seja o que for, consultem outras pessoas, não fiquem só com a questão da dupla afetiva. Jamais fique, se tiver alguma coisa que é muito séria, essa questão patrimonial, financeira, sempre faço perguntas para quem está fora da situação e não para uma pessoa só, para pessoas que são profissionais da área, se vocês puderem, para vocês terem bastante discernimento sobre o que vocês podem fazer, tá? A liberdade não tem preço, mas o patrimônio também é meu, é fato, adorei, é isso mesmo. Incrível como eles conseguem destruir a autonomia da pessoa, confundindo com controle e cuidado. Sim, é totalmente isso. Isso é manipulação. Eles falam que eles estão cuidando, mas na verdade eles estão controlando e tirando pedaços de quem está com eles, né? A questão do tapinha, dessa questão aí é muito, muito complicado. O meu faz ataques e a minha filha agora na minha filha, quer dizer, você saiu de cena e o terror atravessou e foi para sua filha, né? Guarda compartilhada, mas cada dia está mais difícil dela ir para a casa do pai, porque ela já entendeu as características, que é aquilo que eu falei, quanto mais você tiver discernimento, clareza e retidão, os filhos acabam vendo quem é quem na história, acabam vendo. Vale a pena fazer terapia para os filhos, sempre vale a pena, mas mesmo assim é melhor você continuar desse jeito. Olha, ele deu um soco no estômago do meu pequeno de 9 anos, ele bateu na irmã porque ele bateu no irmão de 12, um contrassenso, olha isso, né? O filho bate na irmã e para ele não bater ele leva uma surra, quer dizer, leva uma surra, leva um soco, quer dizer, né? Ele não bate nas crianças, mas enche de manipulações, que é a violência também, né? Isso é uma violência, né? Então, chorei muito, sim, e precisa tomar atitude, né? Então, aqui tá
a Lana falando do meu curso, que vai ser esse fim de semana também, para quem quiser, tá aqui, pode procurar. É o curso sobre manejos em psicoterapia que eu faço com os pacientes, para ajudar quando os pacientes, vocês, quando querem consulta e como que eu trabalho vocês, eu tenho também minha equipe, contato zero, eu luto de uma pessoa viva, é aquilo que a gente falou. E o nome do teste que analisa a personalidade, ele se chama Rorschach, teste de Rorschach. Então vamos lá. Eu, como uma criança que sofreu a violência, tenho sequela e síndrome de pânico. Sim, e precisa de trabalho terapêutico. É muito importante fazer esse trabalho terapêutico e fazer uma autoterapia, de você poder olhar para o que você passou e saber que você também sobreviveu mesmo com essas sequelas e que você foi forte o suficiente, inclusive, para estar aqui hoje com a gente assistindo isso. No caso, meus 3 filhos foram para o lado do pai, provavelmente por manipulação financeira. Você já ouviu sobre isso? Olha, infelizmente, já ouvi demais sobre isso. Continuo falando que não é fácil, é aquilo que o Márcio falou, que às vezes a gente faz lutos e mais lutos, né, com pessoas vivas. Não que você vai fazer luto sobre seu filho, nada disso. Mas assim, é uma história que, de novo, você continue com o seu discernimento, com a sua retidão, tá? E vamos ver se os seus filhos despertam e vejam quem é quem nessa jogada, e é o desafio deles também. A gente também não tem controle sobre tudo, então vou ver qual que é o desafio e como que eles vão se desenvolver no processo individual deles. No meu caso, o abuso absurdo terminou com o suicídio dele, quando de fato terminou. Quer dizer, ele se matou. Quer dizer, isso daqui... de uma certa forma, ele acabou com um jeito de funcionar aí, onde provavelmente por fraqueza dele, claro, mas também é uma forma de culpar, no caso que você trouxe aqui, que vai, olha, você não ficou comigo, eu me matei. É bem complicado, isso é bem profundo isso daí. Minha mãe fugiu comigo e minha irmã, e buscamos ajudas dessa forma. Ótimo. É isso, pessoal. Olha, a gente está terminando, tá? Tem muita coisa mais para falar sobre isso. Posso falar sobre a dependência emocional também, que me pediram aqui, que falaram. Então, Vilma, boa noite e tal. Gente, eu acho assim que é um tema bastante complexo, sofrido, você perceber a manipulação, e quando você tem filhos, que nem era o tema dessa live, mas se entrou porque é do campo e tinha que falar. Então, a questão dos filhos sempre validar a percepção dos filhos, mas na medida do possível falar quando as crianças são muito pequenas, validar no tamanho que dá para validar a percepção deles, e saber que você é um porto seguro, que você acolhe, que você está lutando por eles e para eles, tá bom? Então, um super beijo para todos. Quanto mais despertos, melhor, tá? Olha só, tem um monte de coisa. Gente, quem chegou atrasado, quem chegou agora, toda terça-feira às 9 da noite eu estou fazendo a live e eu aqui tem um monte de coisas. Olha, eu passei a minha vida inteira desde criança sendo alvo do controle excessivo por parte da minha mãe e irmã. Quero muito que a senhora fale em outra live sobre esse motivo. Sim, vou falar. Depois, se você puder, me manda inbox, porque a gente tem muito tema para a gente discutir, e esse grupo aí que vai se formando aqui, que vai conversando embaixo, é um grupo sempre afetivo, comunitário, então a gente está junto. Então, quanto mais despertos, melhor, e até a semana que vem. Um beijo para todos.